A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os nossos corações. Que Deus te abençoe. Fico feliz por, nesta tarde, estar aqui mais uma vez para nós fazer aí mais um videozinho falando da Palavra de Deus. Louvado seja Deus, que a Palavra de Deus é a luz que nos ilumina, é lâmpada para os nossos pés, né? E quem caminha pela Palavra de Deus jamais tropeçará. Glória a Deus, né? Também quero agradecer a todos os inscritos no canal aí. Estamos aí caminhando rumo aos 4.000 inscritos. Vamos nos ajudar aí. Você que não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas, para que a palavra de Deus chegue também para mais pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe. Então vamos lá. Nessa tarde nós vamos comentar um pouquinho a respeito do primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, no versículo 48, aonde fala assim: Davi encontra-se com o gigante e mata-o. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. E feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Bem, nós vemos aqui então, pela leitura desta palavra, o mal sendo derrotado pelo bem. Aqui nós vimos claramente o incircunciso filisteu chamado Golias desafiando o povo de Israel. Não só desafiando o exército de Israel, o povo de Israel, mas desafiando o próprio Deus vivo, Deus poderoso, o Deus eterno. Então este incircunciso filisteu, nós entendemos e claramente fica claro que ele representa aqui as forças de Satanás, forças do mal, e que ele acusou, afrontou o povo de Israel, o exército de Israel, e colocou realmente medo no povo de Israel, porque eles não via esperança, não tinha ninguém deles poderia derrotar esse mal. Ninguém deles teria condições de se levantar e combater contra esse incircunciso, contra esse gigante filisteu. E ele então foi tomando cada vez mais força, crescendo cada vez mais, desafiando o povo de Israel, e o povo de Israel cada vez mais amedrontado, oprimido por aquele incircunciso. E não havia ninguém deles que pudesse combater contra aquele filisteu. Então nós vemos claramente aqui o mal representado por esse Golias, e chegou Davi para visitar o campo de batalha como que estava, e ouviu as afrontas daquele incircunciso e se propôs a combater contra o filisteu. Ele se ofereceu para combater o filisteu e vencê-lo. Então, claramente, Davi representa aqui Jesus Cristo, que nós estávamos oprimidos pelo diabo, sem esperança de vencer, sem esperança nenhuma, porque não havia nenhum de nós que pudesse combater contra ele. Não havia em nós condição e nem forças suficientes para combater contra ele. Mas vindo Jesus Cristo, combateu esse filisteu, esse incircunciso por nós, e derrotou ele. Assim como Davi, na sua humildade, na sua simplicidade, até ele disse assim: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então ele combateu o filisteu com pouca coisa, na simplicidade, na humildade. Ele combateu o gigante, derrotou o gigante e matou o gigante sem que ele tivesse uma espada na mão. E um detalhe importante nessa batalha de Davi contra o filisteu, preste bem atenção, Davi
quando chegou a notícia até Saul que ele iria lutar contra o gigante, então Saul mandou chamar Davi lá e vestiu em Davi as armaduras de Saul, as armas dele, enfim. E Davi caminhou para lá e para cá, não se sentiu bem e mandou tirar tudo aquilo e disse que com aquilo ele não conseguiria nem caminhar direito. Então isso significa que Davi não usou as armas ou aquilo que era de Saul para ele vencer o gigante Golias. Isso deixa claro e nós entendemos que Cristo não precisou usar nada de nós humanos, não precisou usar nenhum artifício, nenhuma arma feita pelo homem, nada para derrotar Satanás. Ele derrotou na sua humildade, foi humilde até a morte, e morte de cruz. Com a sua humildade, ele venceu Satanás para sempre, né? Então, isso retrata também para nós essa parte, que Davi não usou nada que era de Saul para vencer o Golias. E Cristo também não usou nada do que é do ser humano, não usou nada pegado do ser humano para poder vencer o diabo, mas ele venceu na sua humildade, na sua simplicidade. Foi crucificado. Quando o inimigo achou, porque lá Golias, vendo Davi, desprezou ele. Falou, mas você vem contra mim com pau na mão, achando que eu sou algum cão? Eu vou te derrotar, vou acabar com a sua vida, vou acabar com você, né? E assim ele foi derrotado. Na simplicidade ele foi derrotado. O inimigo também achou que iria vencer Cristo, mas ele foi derrotado na cruz. Jesus Cristo, na sua humildade, na sua simplicidade, venceu Satanás na cruz. Glória ao nome do Senhor. Santo é o Senhor. Venceu Satanás por nós, assim como Davi venceu aquele gigante, aquele incircunciso, pelo povo de Israel. E na vitória de Davi contra o filisteu, Israel foi vencedor. Israel saiu vitorioso. Ele livrou a Israel daquele incircunciso, da humilhação. Livrou Israel de ser humilhado por aquele incircunciso. E assim Jesus Cristo, também no duro madeiro da cruz, dando a sua vida, nos livrou da derrota, nos livrou da humilhação do adversário. Hoje nós podemos dizer que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. A vitória de Cristo na cruz nos dá esse direito de nós dizer que nós somos vencedores, não pela nossa condição, nem pela nossa força, mas pela vitória de Cristo na cruz, nós também somos vencedores. O povo de Israel não foi vencedor pela coragem deles, pela força deles, não. Eles não venceram o gigante Golias. Quem venceu o gigante Golias foi o Davi, o homem simples, que nem era soldado do exército, era pastor de ovelha, jovem ainda, mas cheio da presença de Deus, cheio das forças de Deus, ele derrotou aquele incircunciso. E a vitória de Davi contra o filisteu foi a vitória de todo o povo de Israel naquele dia. E hoje nós podemos dizer, a vitória de Cristo na cruz sobre o diabo, ele venceu por nós, e hoje nós podemos dizer, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso.